Olá pessoal, tudo bom? Bom dia! Para quem já está assistindo esse vídeo ao vivo agora, numa segunda-feira pela manhã, né? E bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir em outro momento. Bom, por que eu estou aqui fazendo esse vídeo com vocês? De novo, por conta dessa situação da cuidadora, sobrinha, que foi ao banco junto com o tio Paulo, né? Para sacar um dinheiro de um empréstimo. Bom, a pergunta que os alunos não param de fazer. Josiane, cabe a prisão preventiva dessa senhora, dessa cuidadora? Gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. No Brasil, a gente adota o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade, tá lá no artigo 5º, inciso 57, tá? E nesse mesmo artigo 5º, inciso 61, o legislador vai dizer pra gente que ninguém será preso. Ninguém será preso ou mantido na prisão, salvo em caso de flagrante delito ou mediante ordem judicial. E naquelas hipóteses lá de prisão disciplinada militar, tá? E aí o artigo 311, na verdade, os artigos 311 ao 316 do CPP, eles tratam acerca da prisão preventiva. E o legislador vai dizer que a prisão preventiva ela cabe no inquérito ou no processo, desde que o juiz seja provocado por representação do delegado, por requerimento do MP, do ofendido, querelante ou do assistente de acusação. Então, em que momento cabe a prisão preventiva? Tanto na fase pré-processual quanto na fase processual, tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo, desde que o juiz seja provocado, já que o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício nos termos do artigo 311 CPP. Aí o artigo 312 vai dizer para a gente quais são os motivos que autorizam a prisão preventiva. Caberá a prisão preventiva para garantia da ordem pública, para garantia da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal, para manter a conveniência da execução criminal, tá ok? Gente, o que é garantir a ordem pública? É prender para evitar que o agente solto continue a delinquir, tá? O mesmo se diz em relação à garantia da ordem econômica. O que é prender para assegurar a aplicação da lei penal? É prender para impedir que o agente fuja. Mas olha, eu ir prender para conveniência da instrução criminal. É prender para que o agente não atrapalhe o regular andamento do processo, não venha obstruir o regular andamento do processo, como, por exemplo, não venha ameaçar testemunhas. Acontece que o artigo 312 traz esses motivos e o 315 diz que essa prisão precisa ser fundamentada. O juiz não pode apenas repetir o artigo dizendo, ó, tô prendendo para garantia da ordem pública, tô prendendo para garantia da ordem econômica. Ele tem que concretamente dizer o que está acontecendo, o que aquela pessoa fez ou está fazendo, que justifica essa prisão por esses motivos, ok? Isso tudo tem que estar ali. Acontece que, diga para mim, garantia da ordem pública, da ordem econômica, o que prova que essa mulher solta vai continuar a delinquir ou que ela é um risco para a sociedade? Não temos isso aí. O que prova que essa mulher solta vai empreender em fuga? Qual foi o ato concreto por ela praticado para dizer que ela vai fugir à aplicação da lei penal? E o que prova que essa mulher solta vai obstruir as provas, vai atrapalhar o regulamento do processo? Nada. Então, de forma abstrata, eu não posso presumir que isso vai acontecer, porque de forma abstrata eu posso presumir que isso vai acontecer com qualquer pessoa, e não apenas com esse caso, mas com qualquer outro caso, entenderam? Então, quando eu venho aqui e digo para vocês, não caberia a prisão preventiva dela, é porque realmente não caberia. Ah, mas a juiz decretou, sinto muito. Ah, mas o delegado pediu, sinto muito. Gente, professora, é porque você é advogada de defesa, porque você é advogada criminalista? Não, gente. Antes de ser advogada de defesa, antes de ser advogada criminalista, eu sou professora, eu sou estudiosa do direito processual penal. E como estudiosa do direito processual penal, eu digo a vocês com toda certeza,
diante dos fatos que estão aqui expostos, não caberia decretação da preventiva. Sabe por quê? Não cabe prisão preventiva quando a gente está amparado em causa excludente de licitude. Não é o caso dela. Não cabe prisão preventiva como efeito automático da instauração do inquérito, do recebimento ou oferecimento da denúncia. Não cabe prisão preventiva para iniciar a execução da pena, como antecipação da pena, porque houve uma sentença condenatória. Não cabe. Não cabe prisão preventiva em crime culposo nem em contravenção penal. E não cabe prisão preventiva por clamor público. E a verdade que essa mulher só está presa por esse clamor público. É uma prisão midiática, tá claro? É uma prisão midiática. A mídia fez com que essa mulher fosse presa. E é lamentável, em pleno século XXI, em pleno ano 2024, depois de todas as alterações legislativas dentro do Código de Processo Penal, no capítulo de prisão, você ter um judiciário mantendo essa mulher presa, inclusive convertendo o flagrante em preventiva diante de uma situação como essa. Tá claro? Por que isso? Porque, Josiane, você tá dizendo pra mim que essa mulher é inocente? Não, não tô dizendo que ela é inocente. Eu não sei se ela é inocente. Eu não sei se ela percebeu e em que momento ela percebeu que o seu Paulo já estava morto. Eu não sei. Ninguém respondeu isso pra gente ainda. Eu não sei. Eu não sei se ela estava tendo um surto, se ela teve a não aceitação da morte do seu Paulo, se ela não conseguiu enxergar a morte, se ela ficou negando aquilo dentro dela. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei o que vocês sabem, tudo que a mídia divulga. E dentro do pouco que eu sei, que é o que a mídia divulga, eu sei uma coisa. Prisão preventiva dela não era cabível, tá? Não é cabível. Não é cabível. Tá claro? Porque ela não preenche os requisitos e os pressupostos da prisão preventiva. Os pressupostos são esses 4 do 312. E é necessário ainda que, portanto, exista o fumus commissi delicti, que é a fumaça de que ela cometeu o delito, indício de autoria e prova da materialidade. E tem que ter o periculum libertatis, tem que se verificar o perigo na liberdade dela. E, para que haja prisão preventiva decretada, o crime tem que ser doloso, com pena máxima privativa de liberdade superior a 4 anos, ou, ainda que não tenha essa pena máxima superior a 4 anos, no caso de reincidência de crime doloso, né? Ou nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica familiar, quando for necessária a prisão para assegurar o cumprimento da medida protetiva de urgência. Então, quando você analisa a situação dela, você verifica e fala, cara, não tem aí nenhuma situação casual, concreta, que a gente vislumbre e fale, gente, cabe a preventiva dessa mulher. Então não cabe. Eu volto a dizer para vocês o que eu falei já no início, quando tudo aconteceu. A meu ver, essa mulher sequer tinha que ter sido presa em flagrante. E ao ver a entrevista do Fantástico ontem, quando o delegado falava, com todo respeito ao delegado, né, toda a vênia que a gente deve ao profissional, a gente precisa entender o seguinte, ele fez ali um juízo de culpabilidade, ele já condenou essa mulher, né? O discurso dele não é um discurso de alguém que está investigando, mas um discurso de alguém que já condenou, que tem a certeza fática de que ela estava cometendo um crime, né? Não foi aí uma situação de que pode ter sido ela ou não. Gente, olha, eu volto a dizer para vocês, o crime ali não seria de furto, mediante fraude. Se fosse de furto mediante fraude, a pena seria de reclusão de 2 a 8 anos. Então, em abstrato, caberia a prisão preventiva, porque a pena máxima seria superior a 4 anos, tá? Mas o crime em questão não é o de furto mediante fraude, porque ela não ia subtrair nada. Ela ia enganar o banco, se ela sabe que o senhor está morto, ela ia enganar o banco para poder pegar o empréstimo. Então, o banco entregaria o dinheiro a ela, né? E aí, nesse caso, a gente está diante de um estelionato, não de um furto mediante fraude. E sendo estelionato, a pena é de 1 a 5 anos. Então, olhando a pena máxima do estelionato, caberia aí a prisão preventiva também, porque a pena máxima é superior a 4. Só que nós temos que entender o seguinte, se fosse estelionato, ou ainda que fosse o furto, a gente estaria diante de um crime tentado, né? Porque ela não conseguiu consumar a infração. E estando ela diante de um crime tentado, a pena é diminuída de 1 a 2 terços. E diminuindo essa pena de 1 a 2 terços, de imediato, já se verificaria que não seria o caso, no caso do estelionato, dela ser presa
em flagrante, em que pese o delegado não faça esse cálculo, né? Quem faria isso seria o juiz para dizer que houve a tentativa, mas não caberia a prisão em flagrante dela, nesse caso, não por conta de ser estelionato ou por ser furto, mas porque tanto para o furto mediante fraude, que é o que o delegado está afirmando ser, e o estelionato, a gente está diante de um crime impossível. O crime impossível, lá no artigo 17 do Código Penal, vai dizer que é impossível a prática do crime por absoluta impropriedade do objeto ou por absoluta ineficácia do meio. E para ela chegar a esse empréstimo, ela dependeria do tio Paulo assinar. Acontece que você vai pensar junto comigo, tio Paulo estava vivo? Não, tio Paulo estava morto. Morto assina? Não, morto não assina. E se o morto não assina, o meio escolhido por ela para a prática desse delito é absolutamente ineficaz. E se o meio é absolutamente ineficaz, esse crime jamais se consumaria. Então a gente está diante de um crime impossível. E se eu tenho alguém na minha delegacia que foi trazido em flagrante por prática de crime impossível, de uma situação como essa, como é que eu vou prender em flagrante? Não tem como, eu não posso prender alguém em flagrante por um crime impossível, tá claro? Então, assim, não é furto, é o estelionato, e sendo o furto ou o estelionato defendido por ele, a gente estaria diante de uma situação que o crime seria impossível, e sendo impossível não poderia prender em flagrante. Ah, Josiane, e se fosse se sobrasse aí o crime de vilipêndio ao cadáver? Ela sabendo que ele tá morto, ela quis ali menosprezar aquele cadáver, quis ridicularizar aquele cadáver. Aí a pena é de detenção de 1 a 3 anos, infração penal de médio potencial ofensivo. Se esse crime tivesse acontecido realmente, o delegado poderia prender em flagrante por esse crime, tá? Por esse crime, não pelo furto. Aí a gente poderia até admitir o flagrante por esse crime. Mas quando chegasse em juízo, na audiência de custódia, o juiz jamais poderia converter a prisão em flagrante em preventiva, porque ele teria que verificar que pelo crime de furto com emprego de fraude, que é o que o delegado indiciou, ou pelo crime de estelionato, que seria o correto, estaríamos diante do crime impossível e eu não posso, enquanto juiz, converter a prisão em flagrante de um crime impossível em preventiva, já que o crime é impossível. E no que diz respeito ao vilipêndio? No que diz respeito ao vilipêndio, o juiz também não poderia converter em prisão preventiva, porque, como eu disse aos senhores anteriormente, para que haja prisão preventiva, o crime tem que ser doloso com pena máxima privativa de liberdade superior a 4 anos. E o crime de vilipêndio ao cadáver é um crime cuja pena é de detenção de 1 a 3. É um crime afiançável, em que o juiz arbitraria a fiança e concederia liberdade provisória, coisa que era para o próprio delegado fazer em delegacia. Por quê? Porque o artigo 322 do CPP vai dizer pra gente que se o crime tem uma pena máxima de até 4 anos, o próprio delegado arbitra a fiança e concede a liberdade provisória na delegacia de polícia. Então, se o delegado tivesse analisado a situação conforme a gente está analisando agora, ela poderia ter sido presa em flagrante pelos policiais que foram até o banco? Sim. Capturada em flagrante? Sim. Autuada em flagrante? Sim. Mas permanecido presa em flagrante? Não. Por quê? Porque o delegado arbitraria a fiança em razão do crime de vilipêndio ao cadáver, porque a pena é de até 3 anos, tá claro? Então, ele arbitraria essa fiança e ela pagaria. A forma dela ficar presa era se ela não tivesse dinheiro para pagar, e aí nós aplicaríamos o artigo 350 do CPP, que quando a pessoa não tem condições de pagar a fiança, o delegado encaminha para o cárcere, só quem vai poder conceder liberdade sem fiança é o juiz, tá claro? Aí você vai dizer para mim, como o Gustavo falou agora, mas então por que até agora a advogada dela não conseguiu reverter essa situação? A culpa não é da advogada dela. A culpa é do sistema, tá? É do sistema. A culpa é do sistema. Porque uma justiça que se preze jamais teria mantido essa mulher presa, jamais teria convertido essa prisão em flagrante preventiva. Casos
Eu não gosto de fazer essa comparação, não. Por quê? Porque a gente faz juízo de valor em casos dos outros, né? Mas casos muito mais graves, a gente tem visto, e a prisão não é decretada. Muito mais grave, né? Casos muito mais graves. Casos, inclusive, que as pessoas se escondem dentro de uma embaixada estrangeira, a título de vou lá ver um amigo, para não ser preso aqui, e a pessoa continua solta, né? Casos em que milionários, num Porsche, atropela, bate, mata alguém e quase mata quem tá junto e não é preso, né? Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas. A gente vê isso na nossa sociedade, lamentavelmente. Então, eu acredito que quando isso chegar ao juízo competente ou em sede recursal de tribunal, a gente tenha seres pensantes, jurídicos e que resolva essa situação. Porque dizendo para vocês, ainda que o furto mediante fraude tivesse ocorrido, ainda que o crime de estelionato tivesse ocorrido, ainda que pudéssemos afirmar o crime de vilipêndio ao cadáver, que, como eu já disse a vocês em outro vídeo, também não vejo ele aí presente, porque vilipêndio ao cadáver é crime doloso, não se admite de forma culposa, tá? Ainda que todos os 2 crimes fossem reais e tivessem presente nesse caso concreto, não teríamos motivo para ela ser mantida presa, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não tô dizendo que ela é inocente. Eu só tô dizendo que motivo para a prisão dela não há. Não há. Porque o juiz, ele sabe que a prisão preventiva no ordenamento jurídico brasileiro é uma exceção. A regra é a liberdade. E ela preenche aí os requisitos para a liberdade. Essa mulher ainda tem uma filha excepcional que depende dos cuidados dela. No máximo, ela teria que estar em prisão domiciliar, tá? Já que se ela tivesse praticado o crime não teria sido praticado com violência nem grave ameaça à pessoa, ok? É o que diz o artigo 318-A do CPP. Então a gente tem todos os dispositivos de lei favoráveis à soltura dessa mulher. Mas a gente tem uma coisa que é desfavorável a ela. Sabe o que a gente tem desfavorável a ela? A opinião pública, o clamor público. Só que eu quero que um jurídico diga para mim onde está o clamor público como motivo da prisão preventiva no ordenamento jurídico brasileiro. O juiz, ele tem prerrogativas asseguradas no artigo 95 da Constituição, justamente para ele não fazer um papel desse, para ele não se imiscuir, para ele não cair na falácia da mídia, tá? Porque pela mídia, ela tá condenada, né? Porque é um verdadeiro absurdo o que ela fez. Então, pra mídia, ela tá condenada. E eu volto a dizer, não tô dizendo que ela é inocente ou que ela é culpada. Nesse momento, a situação aqui discutida é se cabe ou não a preventiva. E não cabe. Por quê? Porque clamor público não é motivo para a decretação da prisão preventiva. Clamor público não é, tá? Eu disse até pra vocês num vídeo que eu até acreditava que eles tivessem mantido ela presa com medo dela ter assassinado ele, né? Dela ter envenenado, dela ter sido a causa da morte dele, e por isso teriam mantido ela presa porque estavam na espreita de descobrir, de ter a certeza. Mas até agora, gente, nada, né? Todos os laudos, tudo que se fala sobre a morte desse senhor, lamentavelmente, foi realmente uma causa natural, o que ela não tinha como impedir, tá? Já vi uma pergunta para mim hoje se ela não poderia responder como agente garantidora. Aí você teria que pensar se a omissão dela imprópria, né, que é a omissão, a gente garantidor responde pela omissão imprópria, se a omissão imprópria dela foi a causa direta para o evento morte. Se isso for comprovado, sim, quando ela tinha um dever de impedir, sim, mas não tem nada disso comprovado, então a gente não pode dizer isso. Então, dentro do que a gente já sabe, dentro do que existe, dentro do que estão imputando, vocês precisam saber que não caberia a prisão preventiva. Por que ela está presa? Por conta do sistema, tá? Por conta do sistema. Deixa eu dizer para vocês, nesse país existe algo que tem mais força que tudo, que é a caneta na mão de um juiz ou de uma juíza. Você pode estar cheio de razão, a lei pode estar a seu favor, mas se ele canetou ali decreta preventiva, cadê a justiça? Né? Cadê a justiça? Então, eu sou defensora nata.
Eu gosto de defender. Gosto de defender. Aliás, eu não gosto, eu até atuo como assistente de acusação, mas dificilmente, raro, nesses meus 25 anos de profissão, 2 casos de assistente de acusação. Vou te dizer por quê. Porque para apontar o dedo, acusar, é muito fácil. Agora, para defender e encontrar razões legais que defendam alguém é muito difícil. Apontar o dedo para os outros é fácil demais, né? Julgar os outros é fácil demais. Então, isso é muito sério o que estão fazendo com essa mulher. E o pior, sabe que no final, quem vai pagar o preço de tudo isso? Nós, enquanto sociedade. Porque quando ela sair, ela vai ter um direito à indenização, a reparação de tudo isso que ela está passando. E aí, sabe o que acontece? Ela já foi até agredida no sistema prisional. Quem vai indenizá-la disso? Somos nós. Por culpa de quem? De uma canetada equivocada. A verdade é essa, por conta de uma canetada equivocada. Então, judiciário, vamos agir de acordo com a lei um pouquinho, só um pouquinho. Inclusive quando a pessoa for preta e pobre, eu acho que é necessário que o judiciário haja de acordo com a lei em igualdade de condições para todos, né? Para todos. Eu acho que a gente tem sede de justiça, tem sede de ver a lei sendo aplicada e nessa situação tá muito complicado. Veja, não tô aqui discutindo o mérito, né, do judiciário. Mas a verdade é, tecnicamente falando, não tem motivo para essa mulher estar presa. Não tem. O motivo da liberdade dela se impõe, até porque a prisão preventiva é uma exceção. E volto a dizer, ainda que ela seja a autora desses crimes que estão imputando, que eu não vejo como, mas se ela fosse a autora, ainda assim não caberia preventiva dela por falta dos requisitos e pressupostos. Tá? Não seria. Por que ela tá presa? Respondo, é o sistema. Já vão repensar e colocar essa mulher em liberdade, tá bom? Bom, deveria regressar ao agente e fazê-lo pagar por essas arbitragens. Verdade. Ela foi agredida, está internada em hospital e pode sair para a residência. Pode sair para a residência do que sair? Não entendi. Ela foi agredida e está internada em hospital. Isso pode ser, eu não entendi. Manda um grande abraço para a Louvera. Abraço recebido, enviarei sim. A repercussão nacional tem sido muito importante nas decisões judiciais. O que é um absurdo, né? Porque se a repercussão é um caso importante, eu acho que os cabeças do 8 de janeiro já deveriam estar presos, né? Tínhamos que ser menos político e mais jurídico. Tinha que, inclusive, os mandantes, né? Os precursores, os incitadores, todos estarem presos. E eles estão por aí passeando. Alguns deles, inclusive, fazendo passeatas por aí, né? Dia a dia. Então, assim, bem absurdo, bem absurdo. Gente, bom dia para vocês. Explicado sobre a prisão preventiva, dito sobre os requisitos e pressupostos. E afirmado, não caberia a prisão preventiva dessa mulher, tá? Por que ela tá presa? É o sistema. Excelente segunda-feira para todos. Para quem tá emendando, um excelente feriado prolongado. Para a Josiane aqui que não emendou, daqui a pouquinho eu estarei dando aula presencial. Mas para vocês for emendar, excelente feriado. Beijo a todos!